Década de 60 e década de 70 foi a transição de uma das épocas mais especiais do automobilismo. Aqui no Brasil a gente teve a divisão 3, lá fora a gente tinha o grupo 5. Quando o patrocínio entrou em massa no automobilismo e a gente teve aquela mistura entre o romantismo sessentista e a técnica e todas as evoluções que a entrada do dinheiro permitiu. Esse carro que a gente está vendo aqui traz muito desse espírito da década de 60 e da década de 70, justamente da divisão 3, do grupo 5, como o Scott Zack Speed, Ford Capri. Olha a bitola desse carro, o pneu dele começa onde terminaria de um carro original. É um dos projetos mais especiais que a gente já viu. A gente acompanha esse projeto já há bastante tempo e é um projeto de família. Então hoje vocês vão conhecer todos os detalhes desse Escort aqui da família Steyr. Fala, Felipe. Tudo bom, Barato? Cara, que carro mais especial esse que vocês montaram, meu. Esse é um carro muito especial para nossa família, é o queridinho lá. E tem muita história de família mesmo, né? Me conta um pouquinho como que começou a ideia de montar esse Escort aqui. O meu pai foi piloto da própria Ford no início da década de 80, no Campeonato Brasileiro de Marcas. E na época, primeiro ele corria de Corcel, que era um campeonato, uma Copa Corcel, alguma coisa assim o nome. E aí ele se destacou andando de Corcel em 81, 82, 83 eu acho. E aí a Ford ia lançar o Escort no campeonato de 84. Tá. E aí ele foi convidado para guiar pela fábrica. A fábrica tinha 2 carros, eram pilotos, eram duplas. E vai lembrar que é bem a época do lançamento do XR3, né? Então essa questão de competir era justamente para promover a esportividade do carro. Inclusive, num dos primeiros treinos, que foi em Interlagos, do Escort, o meu pai foi com a minha mãe. E o treino era de madrugada, porque o carro não tinha sido lançado no Brasil. E aí para não passar segredo e tudo mais. E a minha mãe não pôde entrar no autódromo. Sim, super sigiloso. Chegou lá e falei, não pode. Minha mãe teve que pegar um táxi, voltar para o Higienópolis, morava em Higienópolis, porque não pôde entrar. Então, o Escort, por conta disso. E esse carro de 84 é o carro é o primeiro carro de corrida que eu me lembro de ver meu pai correr. Sim. O do Corcel eu não me lembro, vagamente, assim. Então, o Escort marcou muito meu pai, porque foi a época que meu pai teve mais envolvimento com o automobilismo profissional, não amador. E eu também gosto muito do Escort pelo desenho dele e por ter essa memória. Aí, eu acho que foi em 2014, 13 ou 14, o meu pai comprou um Escort XR3. E a gente sempre falava, vamos montar um Escort um dia da forma como era o campeonato de 84. Peraí, mas aí eu faço uma interrupção. A gente está falando de carro de campeonato de marcas que não tem absolutamente nada a ver com isso aqui. CHT 1.6. Seria o equivalente à divisão 1 da década de 70, ou seja, carros basicamente de rua, com uma gaiola, uma outra coisinha ali. Não isso que a gente está vendo aqui, né? Como é que chegou nisso aqui? A gente foi até massacrado na internet no início, porque quando o pai comprou o XR3, o XR3 estava em pezinho, era vermelho, 85. Meu pai mandou dar uma polida, tinha uns podrinhos e tal. Sim. Eu até olhei pro carro e falei assim, pai, vamos fazer um carro de rua, né? Pô, matar um XR3 e tal. Aí a gente começou a mexer e tava podre as caixas de ar embaixo, tava podre o base de coluna, assoalho, caixa de estepe. Era um carro ruim. Sim. E aí a gente, vamos fazer de corrida mesmo. Vamos fazer o CHTzinho, igual o campeonato. Aí é que nem obra em casa. Já que tá fazendo isso, já que daquela bolinha de neve virou essa... Então isso aqui era para ser um divisão 1. Virou um divisão 3. Virou um divisão 3.
Tá bom, então vamos agora conhecer os detalhes desse carro. Bom, primeira coisa que chama a minha atenção, essa bitola absurda aqui. Quanto mais ou menos cresceu a largura desse carro aqui? Olha, eu não sei quanto é que é a bitola da extremidade da roda do original, mas esse tem 1,98. De fora a fora, né? De fora a fora. Para você ter uma ideia, é a mesma bitola de um Stock Car. Cara, que loucura. Um carro que é super pequeno, né? Não, sim, exato. Os padrões exato. de hoje é um carro muito pequeno. Você que está assistindo a gente aqui, você não faz ideia. A proporção desse carro, se você ignorar que existe uma carroceria em volta, é de um protótipozinho Spider. Assim, é um carro extremamente baixo, muito largo, entre eixos curtos. Cara, que loucura. E aí isso aqui é feito de lata, então, né? É a própria lata. Isso foi ideia do meu pai, porque a gente começou a pensar, né, o que a gente vai fazer. E a ideia era justamente fazer isso para relembrar os divisões 13 e tudo mais. Sim. E a ideia era fazer de fibra. A gente estava pensando, bolando como nós faríamos, e meu pai, pô, vamos comprar uma outra lateral, de lata mesmo, a gente dobra a sola e acaba o problema. Ficou espetacular. Ficou muito E aí legal. tem um recorte, como vocês conseguem ver aqui, né, para você não gerar aqui uma turbulência, essa pressão aerodinâmica. E ali na frente é mais radical ainda, aí realmente parece um Porsche 917, alguma coisa assim que não tem nada. Basicamente o interior do paralama já é o escorramento e foi cortado aqui. E essa parte toda aqui é de fibra de vidro, na dianteira, né? Tudo fibra de vidro. Aí da porta para trás o carro é todo de lata, é isso? Todo de lata. A porta, inclusive, a porta é original do carro. Agora, tem uma coisa que vocês não estão vendo aqui, enquanto a gente está olhando aqui, que é, esse carro aqui é um Escort, mas por baixo o carro tem o esqueleto e alma de um Focus, Ele é um isso, Focus. cara? Incluindo a suspensão Control Blade, com agregado e tudo, é isso? A suspensão traseira, ela é exatamente igual. Agora, exatamente igual. O Richard Perry Jones, que é o cara que desenvolveu, né, todo o conjunto de suspensão do Focus, é um dos caras mais renomados da indústria. Quem guiou um Focus sabe o quão incrível a dinâmica do carro é. Agora imagine isso aplicado num carro extremamente largo, curto, baixo, como esse aqui. Então é esse o absurdo que nasceu aqui. Inclusive, essa largura também tem relação com o próprio powertrain, né? Exatamente. Vamos ver o motor. Exatamente. Porque a gente tem aqui, embaixo do capô, nada menos do que um Duratec. Na verdade não só o Duratec, né? A coisa toda de um... Tudo, o agregado embaixo, a própria caixa MTX75, o Duratec 2.0. Semi-eixo, tudo. Tudo igual. Cara, que espetáculo. E aí, evidentemente, o Focus também já é mais largo, mas só se considerar aqui o offset da roda, ele foi mais para fora ainda. Mais pra né? fora. Cara, que animal, que espetáculo. E aí a torre, a gente refez tudo ela, né, pra ficar... Manter a geometria do projeto original, Exatamente. Né? Cara, que animal. Agora, e no motor aqui, o que a gente tem nesse Duratec aqui? Qual que é a história desse Duratec? Esse Duratec, esse é o segundo motor que está no carro. Tá. O primeiro motor que nós tínhamos também era um Duratec 2.0, está guardado, ele ainda, quem fez foi o Carlinhos de Andrade, fundador da MC Tubarão, um pouquinho antes dele falecer. Só que nós fizemos um motor com zero objetivo de performance. Era uma brincadeira entre pai e filhos e a gente queria durabilidade. E nós usamos o que tinha lá de usado. O Carlinhos fez Na verdade, tudo isso foi peça usada. A ideia do agregado do Focus, o agregado traseiro era o que estava sobrando. Eles já haviam feito um Volvo C30, que é a mesma plataforma. Que é a mesma plataforma do Focus. C2, se não e aí me tinha sobrando isso, a gente usou nesse projeto por custo. Sim. E aí mesma coisa, motor, tinha uns pistões usados, tinha umas bielas usadas, coisas que eles não usariam mais lá. A gente juntou e foi um motor, ficou durável, a gente andou muito com ele, mas era um motor que não tinha muita potência. Tá. Tinha 186 de motor. Girava uns 7 mil, mais ou menos. Então. Aí esse motor acabou aparecendo, ele pronto para a gente comprar. A gente comprou, não sabíamos, ele era encamisado. Aí a gente fez o motor, uma das camisas ela desceu. Nossa. E aí a gente teve que refazer novamente. Refizemos a camisa, tentei procurar um bloco para não usar a camisa, não achei. Fizemos o motor com camisa, mas uma forma de uma camisa bem feita, travada lá embaixo. Sim. E aí quem preparou esse motor foi o pessoal da Overboost lá de Ivoti. Tá. Esse motor tem 107 de roda, o outro já era 186 de roda. Tá? 107? De roda. 207. 207? Não é possível. 207 cavalos de roda. Caramba. Ficou forte o bicho então. E nota o escape, né? Saindo praticamente direto aqui, né? Direto. E legal que ele sai na horizontal, fica meio de fórmula assim, né?
A parte de suspensão, já entendi que a arquitetura é toda do Focus, né? Mas em termos de coil-over, de freios, o que vocês fizeram aqui? O freio dele o dianteiro é um Doppler, tá? Argentino. Argentino. Uhum. O disco de freio também era Doppler, mas gastou, a gente fez no Moro. Tá. Esse par que está Que é de forma ou de protótipo, né? Exatamente. Vocês estão com um cubo rápido na frente, só que atrás... Não. Ah, tá com parafuso, tá com Na prisma frente, normal. porque aquelas rodas de ferro ficaram muito pesadas aqui na frente e nós tínhamos problema também de refrigeração de freio. Entendi. Então, além de a roda ser muito pesada e tomar muita potência, nós tínhamos dificuldade para resfriar os freios. Que é um dos desafios de uma rodada 13, né? Fica limitado de tamanho de freio, exatamente. né? Ele junta muito calor, né? Então essas rodas são as rodas traseiras do Fórmula Renault. É uma roda OZ, uma roda leve e resistente. E casou o offset, né? Casou o offset. E na traseira a gente tem um Willwood e as rodas de ferro, né? Agora... O que nos ajuda um pouco na traseira, essas rodas mais pesadas. E outra coisa que a gente fez, que no início não era assim, porque nós tínhamos problema de aquecimento de pneu traseiro. Não aqueciam os pneus traseiros. E aí era complicado porque a gente não chegava num bom grip e não conseguia chegar no equilíbrio legal do carro. Sim. Aí a gente inclusive fechou isso aqui, ó. No início isso era aberto. Então a gente fechou isso e abriu a saída de ar aqui. E aí a gente conseguiu resolver esse problema de gerar temperatura nos pneus traseiros e dar mais grip. E aí vocês fecharam e aí tem um recorte aqui, então ele escoa aqui exatamente. Por esses recortes. Mas não vai aqui. pro pneu. Entendi. Não vai pro pneu. Cara, que demais. Agora, nem o assoalho é completamente outro por causa desse arranjo aqui, né? O assoalho ele foi cortado fora, até porque estava bastante podre. Sim. E a gente fez todo o roll cage, tá? Como se fosse um chassi. E como se a carenagem viesse por cima. Porém, não é um silhuete, não é só uma casca. Sim. Arco de porta é o original do carro. É só a linha de força, o assoalho e corta-fogo, né? Corta-fogo até a metade, ela é a própria original, tá vendo? Então, só que a estrutura dele de baixo, o assoalho, ela não existe mais. Foi cortada, é plano. Sim. E a gente colocou bastante, por segurança, bastante estrutura de roll cage aí, né? Tanto é que é um carro que não ficou um carro muito leve. Tá. Ele tem 960 quilos drenado sem piloto. Ah, tá. Então tem uma dieta aí pra se fazer, né? Agora, dá uma referência aí de tempos onde ele competiu. Esse carro ele compete também, não é só em track day, né? Nós corremos algumas corridas do Campeonato Gaúcho de Super Turismo, desde que ele ficou pronto. Eu acho que ele ficou pronto em 2017, 16, 17. Ele andou bem. Fizemos no ano retrasado às 6 horas aqui de Guaporé. A gente estava super bem na metade da corrida. Aí eu estava dirigindo, eu tenho muito problema de enxergar à noite. Tá. Até evito pegar a estrada à noite. E ele tem essa entradinha de ar aqui, que é indispensável para mim ter isso naquele lado por conta do óculos. Ah, sim, são embaços. Porque eu embaço e nas retas eu pego essa mangueirinha e ponho no meu óculos e desembaço. Tipo, ali vai estar nem tampando o sol, né? Você tem que fazer algo do tipo. Numa troca de piloto, essa janelinha caiu. Inclusive caiu hoje de novo, ó, tá fora, tá lá no box. Tá. E aí eu não conseguia, tava à noite, embaçando, e eu não conseguia, eu botava a mão, meia concha, mas começou a embaçar. Eu errei a saída do túnel, decolei a lavadeira, ele caiu na grama, eu rodei e um cara me bateu na porta. Nossa. Mas a gente tava super bem na corrida, na categoria a gente ia ganhar. Óbvio, faltava metade da corrida pela frente, mas a gente estava super bem. O tempo desse carro aqui, ele já virou 17,5 aqui. Aqui em Guaporé. Hoje o meu irmão andou, virou 18,4, mas vai baixar. A gente está com um pneu, a gente tem um pneu melhorzinho para pôr no final da tarde, quando baixar a temperatura. Inclusive, tu vai dar uma andada com ele. Em Tarumã, esse carro já virou 10,8. E foram só essas pistas que ele andou. Agora, esse fim de semana, eu vou levar ele para São Paulo, que a gente está super curioso para saber quanto é que vai virar Interlagos. Nós temos 2 câmbios, um câmbio que a gente usa aqui em Guaporé escalonamentos e um diferentes. câmbio que a gente usa em Tarumã. E ele está com o câmbio mais curto dessa vez, porque dá para usar aqui, a gente sobe um pouquinho de giro, para não cortar lá no fim, lá antes do túnel. E aí
vou pôr esse câmbio mais longo e ver quanto vira em Interlagos. Ah, que vai ser um espetáculo. Vamos acompanhar isso aí. Vamos, vai ser um a grande gente prazer. vai junto lá, a gente vai junto, eu te aviso. Demais, que demais. Agora, me fala um pouquinho sobre como que é a tocada do carro. Explica assim para quem vai assistir on-board e quer entender como que é o comportamento do carro. Olha, esse carro é impressionantemente rápido de miolo. Agora ele tem um motorzinho um pouquinho mais forte, a gente está começando como eu te falei, a gente colocou, daí teve o problema da camisa, agora que é o segundo treino do motor. Sim. Então ele tinha um motor bem mais fraco, mas ele era muito rápido e ele compensa a perda de potência, a falta de potência das retas, ele compensa no miolo. Ele é muito rápido. Carrega muito para dentro a velocidade. Tá em Tarumã, ele é muito rápido no miolo. Até as corridas que nós corremos aqui, tem até uns onboards que eu até postei, acho que eu postei no Instagram do Escort, que eu entro na reta, na traseira, assim, até alinho com uma Mercedes, aquelas que eram as AMGs, aquelas CLA, Sim. E aí no final da reta ele tá 8 carros na minha frente. Nossa. E na freada do túnel eu já estou no para-choque dele. Então assim, é um carro muito rápido de contorno. Ele rola pouco. É um carro que vira pouquíssima direção. Então assim, a gente conseguiu deixar um acerto dele que a própria tirada de pé nas curvas, ele já dá uma sentadinha. Então, se tu olhar os onboards que tem, fácil, o máximo que ele vira direção é mínimo, assim, na 1. Então, tala larga em Tarumã, a gente aponta da primeira perna, a traseira já sai, e se reparar nos onboards, da metade, da aproximação da segunda perna para a saída, a gente quase não vira direção, porque o carro tá saindo. Então, é o carro mais gostoso, que eu já corri com os BMWs M3 da MC Tubarão, GTS, são carros muito mais rápidos, muito mais potentes. Mas o envolvimento e a experiência... Mas esse carro ele tem um equilíbrio de performance entre motor, suspensão, freio, aerodinâmica, que é muito difícil você chegar. É muito fácil você, às vezes, tem carros, principalmente em track day, carro que tem 600 cavalos, só que o carro não tem chão para isso. O caso, por exemplo, dos Golfs, que eu vi aqui, é a coisa mais linda passar na reta, só que se tu vê o tempo do vento, não vem tempo, porque são carros pesados, não tem o chão, não tem... Então, aqui o delta entre a velocidade máxima e a mínima de curva é próximo, né? Exato. O carro carrega muito para dentro. E é um carro que, assim, a suspensão está conivente com a potência e o freio está conivente com o carro, com o peso. Então, tudo é harmônico, é muito prazeroso dirigir. Não é um carro que você dirige e fala assim, falta freio, falta motor, sabe? O motor é que nem saúde, né? Quando tu vai, mais. Mas quando você aumenta a potência, você tem que mudar algumas coisas. Você tem que dar um upgrade de freio, a suspensão muda. Esse carro é um carro harmônico. É um carro muito rápido, fácil de dirigir, mas você se impressiona com as velocidades que ele carrega na primeira curva. Curva 1 de Tarumã, ele faz a 170 por hora. A de mínima.
De mínimo. Que loucura. Então é velocidade de MCR, Sim. de Spider. De protótipo. É velocidade que de é Spider. a proporção que a gente vê aqui. Ele tem tempos de voltas, tanto aqui quanto em Tarumã, muito parecido com o Spider. Então é lindo de olhar e é lindo de pilotar também, né, Felipe? Você vai Projetão ver, em família. você vai dar uma Cara, voltinha hoje. Que demais. Felipe, parabéns a você, a sua Obrigado. família, seu pai, seu irmão. Projeto histórico. Fabuloso. Obrigado.